Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui já aconteceu com você. E por favor, chega de ser chato. Vamos para nossa aula. Já deixa seu like e ativa as notificações para poder receber tudo em primeira mão. Aula de número 3. Eu quero te mostrar, a gente falou na aula de número 2 sobre planejamento, alinhar expectativas, o que significa venda, como ser estratégico nas vendas. E hoje eu vou falar de método. Só que, como ter um método eficaz sendo um vendedor chato? Não dá, não tem como. Eu separei algumas atitudes aqui que eu quero passar para você, para poder te ensinar, para você deixar de ser um vendedor chato. Tenho certeza que isso aqui já aconteceu com você. Você estava num shopping, numa loja de roupas, por exemplo, e vendo uma camisa preta. Isso, vendo uma camisa preta. E chegou um vendedor para você e te disse: posso te ajudar? Misericórdia. E esse posso te ajudar, automaticamente o cliente, você escutou posso te ajudar e você falou: não preciso não. Só tô dando uma olhada aqui. Eu só tô dando uma namorada aqui. Qualquer coisa, se precisar, eu te chamo. Obviamente você estava interessado em algo, mas quando você escuta o posso te ajudar, você automaticamente quer fugir. Isso ativa o seu instinto de fuga, porque é uma pessoa que vai ficar ali do seu lado, ou te pressionando, ou te, entre aspas, intimidando a comprar. Porque obviamente o vendedor ele quer vender. E olha que legal isso, todos nós adoramos comprar. Sim, eu, você, nós gostamos muito do ato de comprar, mas nós odiamos venderem para nós. Nós queremos comprar sem ter ninguém vendendo para nós. Anthony, como que você faria na prática se fosse um vendedor ali de loja de roupa? A primeira coisa que você precisa fazer é ter capacidade analítica. Disse isso na segunda aula, mas eu quero frisar aqui para você entender. Lá eu expliquei detalhadamente, mas resumido aqui, o que é ter capacidade analítica? É aprender a analisar tudo e todos ao seu redor. Comportamento, fala. E eu, Anthony, sendo vendedor de uma loja de roupa, se eu olho uma pessoa e ela está vendo uma camisa preta, automaticamente eu já chego para ela com mais 3 modelos de camisa preta. Tudo bem? Boa tarde, estou vendo que você está olhando essas camisas na cor preta. Eu tenho uma desses 3 modelos aqui. Vou deixar com você. Meu nome é Anthony, precisar eu estou aqui na loja. Pronto. O que eu faço com isso? Uma quebra de padrão de comportamento. O que significa essa quebra de padrão de comportamento? O que você, cliente, espera? Tudo bem? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Tá precisando de alguma coisa? Você espera isso. Logo, quando eu chego com algo diferente, eu quebro um padrão de comportamento. E aqui eu vou para a nossa primeira atitude que você precisa ter para ser um vendedor estratégico. A primeira coisa é quebra-gelo e conexão. Falei de conexão na nossa aula de número 2, mas o que significa esse quebra-gelo? Automaticamente é deixar o cliente à vontade. E esse quebra-gelo eu posso usar ele de diversas formas. Depende do seu cenário, depende do seu contexto e do seu público. Mas eu posso utilizar um aperto de mão. Uma coisa que eu quero te recomendar aqui, seja eu puxar a cadeira, por exemplo, mas uma coisa que eu quero te recomendar aqui é estudar o seu ambiente, o seu contexto. E quando eu digo estudar o seu ambiente, o seu contexto, estudar os seus vendedores, os seus, entre aspas, concorrentes. Como que eles fazem? A forma na qual eles atuam vai te dizer o nível que você precisa atuar. Percebe? Se você está numa loja de sapato e todo mundo atende dessa forma que eu mostrei, eu trouxe aqui um gancho rápido para poder quebrar o padrão de comportamento para o cliente em uma loja de varejo, por exemplo. Mas se todo mundo atende assim, no mínimo, eu devo atender assim, porque já é esperado esse comportamento e eu preciso inovar a partir dele. E eu tenho certeza que inovando a partir dele, você se torna estratégico e não se torna mais chato. As pessoas vão querer conversar com você, vão querer ter você como consultor e não como vendedor. Porque as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Então a primeira atitude é essa, o quebra-gelo. Eu preciso trazer para ele um ambiente agradável, que ele se sinta à vontade, seja numa conversa, numa pergunta. Eu preciso conectar com ele de forma agradável e não deixar aquele ambiente pesado, se tratando de uma venda e uma negociação em si complexa. E como que eu posso fazer um quebra-gelo de qualidade? Além desses exemplos que eu dei,
Você pode fazer um quebra-gelo totalmente estratégico perguntando: olha, o que você espera com isso? Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Se estivesse na frente de uma pessoa que resolveria todos os seus problemas, qual seria o primeiro problema que você gostaria de resolver? Qual que é o seu maior sonho hoje? Ah, meu maior sonho é ir para Disney. Eu tenho um sonho de ir para Disney. De 0 a 10, quanto você está disposto a realizar esse sonho? É inevitável que ele vai falar de 8 até 10, porque é o sonho dele, ele está disposto a realizar o sonho dele. Então vamos voltar. Ah, de 0 a 10 eu estou disposto a realizar 9. Pô, que legal, 9. O que você vê lá na Disney que te chama a atenção para ir lá? Ah, os parques, eu gosto dessa estrutura, eu quero conhecer a estrutura, né? Eu gosto de grandes negócios, eu quero entender a diversão. Pô, que legal. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Quanto você está disposto a investir por mês nesse projeto? A partir daí, você tem ideia que ele tem esse desejo, ele está disposto a investir nisso e o quanto ele está disposto a investir nisso. E você consegue montar um planejamento para o cliente. A gente vive uma era onde as pessoas querem tudo para ontem. Tudo para ontem. Nós queremos, eu também quero, você também quer, para ontem. E eu, como vendedor estratégico, preciso me posicionar dessa forma. Depois o método posicionamento ele é totalmente importante, porque eu entendendo que o meu público ele quer algo para ontem, eu crio esse planejamento para ele. Olha, entendendo que você quer ir para a Disney, você está disposto a realizar isso e tem tal valor para poder executar esse projeto mensalmente, você pode fazer isso, desce dessa forma, tem que se cuidar em fazer isso, eu no seu lugar, e aí fica um adendo bem rápido, uma frase que eu utilizo e ensino os alunos a utilizarem, porque é um template que traz autoridade, estratégia e conexão. Eu falo o seguinte para o cliente: olha, eu, Anthony, com o meu conhecimento, com a minha experiência, diante de tudo aquilo que eu vejo aqui todos os dias, no seu lugar, eu faria isso, isso e isso, para evitar correr esse e esse risco. Faz sentido para você? Eu me coloco como autoridade no assunto, até porque você é autoridade no assunto, nós somos autoridade no assunto. Se o cliente ele está indo ao seu negócio para poder te procurar, você é autoridade. Ah, Antônio, e se ele não está vindo aqui, eu deixo de ser autoridade? Não, você é autoridade, só que ele não foi te procurar, porque talvez ele não te conheça. Então você precisa ser visto para poder ser lembrado. E como eu sou visto, lembrando que a primeira impressão é a que fica, eu sou visto, bem visto, agregando valor, gerando valor para a vida dele. E gerar valor nada mais é que trocar de lugar com a outra pessoa. Isso aqui tudo dentro da primeira atitude que eu separei. Trocar de lugar com outra pessoa é eu me colocar no seu lugar e entender que com as suas condições, com a sua forma de pensar, com seus objetivos, eu faria isso, isso e isso, por conta do meu conhecimento. Mas eu agrego valor na sua vida trocando de lugar com você. Quando eu agrego valor na sua vida, eu tenho certeza que você não vai se esquecer mais de mim. Quando o vendedor agrega valor na vida do cliente, o cliente não se esquece dele. Esse é o processo de encantamento do cliente, de encantar em um atendimento, de fidelizar o cliente. E aqui eu poderia trazer diversas outras estratégias, como a própria venda por indicação, entre outros, mas quebra-gelo utiliza-se para poder deixar o cliente em um ambiente confortável, um ambiente seguro, para quebra de padrão de comportamento. A conexão, ou também o rapport, utiliza-se para poder entrar no mundo do cliente e entender mais sobre as dores e desejos dele, como eu falei na última aula. E agora a gente vai para a segunda atitude, para que você se torne um vendedor estratégico e um vendedor pronto para o campo de batalha. Segunda atitude: descobrir dor e desejo. Acabei de trazer isso daqui. Como que eu descubro dor e desejo? Tem diversas estratégias. Uma delas eu vou citar elas aqui e teremos uma outra aula para poder explicar a fundo como que funciona, que é o spin selling. O que é o spin selling? O spin selling nada mais é que fazer perguntas estratégicas para poder reter informações de qualidade do cliente. Perguntas de situação, pergunta de problema, pergunta de implicação desse problema, pergunta de necessidade, conduzir o cliente na tomada de decisão. Você, vendedor, como eu trouxe na nossa aula 1, você, vendedor, é o responsável por conduzir o cliente na tomada de decisão e não por decidir por ele. O cliente é que tem conhecimento sobre as dores, sobre o desejo, e você está ali para poder reter essas informações e entender sobre isso
E entendendo sobre isso, você vai conduzir o cliente para poder tomar a melhor decisão, entendendo que você é completo, para poder atender o cliente por completo. E quando eu conduzo ele para tomar a melhor decisão, eu preciso conhecer dor e desejo. Eu conheço como perguntando. E uma estratégia para poder fazer essas perguntas de forma eficaz é o spin selling. Porque eu consigo reter uma maior quantidade, ou melhor, uma maior riqueza de informações e de detalhes sobre a vida do cliente. Isso faz total diferença, tá? Vamos para a nossa terceira atitude, que é a geração de valor, que é o agregar valor. Agregar valor, como eu trouxe, que é trocar de lugar e tudo mais com o cliente, mas não é somente falar de produto ou de serviço. Eu digo que em um processo de vendas, o cliente ele analisa basicamente duas coisas. Ele pode ver duas coisas. Ou ele pode ver preço, ou ele vai ver valor. Eu, enquanto vendedor, escolho o que eu vou mostrar para ele. Se eu mostro o preço ou se eu mostro o valor. Mostrando o valor, eu quero dizer que esse produto, esse serviço, resolve essa e essa dor. Realiza esse e esse desejo para que você chegue mais próximo do seu objetivo ou para que você chegue de fato no seu objetivo. Isso é mostrar valor. E a comunicação na geração de valor faz total sentido. Porque se eu me comunico com autoridade, com posicionamento, sem ser arrogante, sem ser soberbo, eu consigo demonstrar para o cliente a autoridade no assunto, conhecimento e valor. Que o produto ou serviço resolve aquilo que ele precisa naquele momento. Mas eu preciso ter conhecimento sobre o meu produto ou serviço, conhecimento sobre o meu cliente e conhecimento sobre estratégia. Que eu vou criar esse planejamento para o cliente e entregar um plano pronto. Olha, com o meu conhecimento, com a minha experiência, você colocar isso aqui em prática, você vai ter resultado. E isso muda o jogo do seu cliente, a ponto dele fidelizar com você. Já aconteceu com você, eu tenho certeza disso. Você está no seu ambiente de trabalho e um cliente chega e fala, olha, o fulano tá aí. Ah, eu queria falar com a moça tal, o nome dela. Porque marcaram esses clientes, esses vendedores marcaram eles de alguma forma. Geraram valor na vida deles. Só que isso, a partir de agora, na sua vida, será intencional. E não uma sorte. Ah, não aconteceu. Deu certo. Não, isso precisa ser estratégico, isso precisa ser intencional. A geração de valor vai mudar o seu jogo nas vendas, tá? E a nossa quarta e última atitude é a recomendação. Eu não digo sobre oferta. Eu sei que a oferta é um nome popular para o que significa oferecer algo a alguém, né? Mas a recomendação, ela para mim traz um outro sentido no lugar da oferta. Eu recomendo algo para alguém quando aquilo de fato vai ajudar a pessoa a resolver alguma coisa. Eu vou trazer na nossa aula de número 4, na nossa próxima aula, a diferença de opinião e conselho e o quanto isso foi libertador para mim e vai ser libertador para você. E recomendar é aconselhar alguém, é querer o bem da outra pessoa. Não que a oferta não seja querer o bem, mas a oferta percebe que não está atrelado a um sentimento genuíno de querer ajudar. Ah, eu oferto esse mouse, por exemplo, porque tá aqui e eu preciso ofertá-lo. E não sobre aquilo que o cliente precisa e sobre aquilo que o vendedor precisa. Entenda que você é completo. Entenda que se você colocar essas 4 atitudes no seu dia a dia, esse método vai te ajudar a ter uma taxa de conversão maior, vai te ajudar a marcar a vida dos clientes, vai te ajudar a fidelizar os seus clientes e o principal disso tudo aqui é encantar o seu cliente dia após dia. Isso aumenta a sua taxa de conversão, isso aumenta a quantidade de clientes que você vai ganhar após um atendimento. Isso te ajuda a ter, eu não vou falar um CAC zero, mas um CAC muito baixo. O que é CAC? CAC é custo de aquisição de cliente. Isso te ajuda a ter um CAC cada vez mais baixo, porque clientes bem atendidos vão trazer novos clientes. Existe uma frase de uma música, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Os seus clientes vão falar de você. E a pergunta é que não quer calar. Eles vão falar bem ou vão falar mal? Se esse vídeo falou com você, se essa aula de número 3 marcou você, comenta aqui embaixo qual a frase que teve mais ênfase para a sua vida, para o seu momento de carreira e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai gerar valor na vida delas. Te aguardo na nossa aula de número 4.